Meus amados, vamos falar sobre as coisas concernentes ao reino de Deus. O tema hoje é desigrejado. Será que existe desigrejado? O que é igreja? Vamos descobrir hoje. O que significa igreja? Será que igreja é tijolo? Será que igreja é cimento? Será que a gente vai na igreja? Será que a gente sai da igreja? O que é igreja? Você aí que se considera pastor, você é pastor do quê? Você é pastor da igreja? Você é pastor da comunidade? Você é pastor do quê? Da assembleia? Você é pastor do quê? Da igreja do Senhor? Ou só daquela comunidade lá? Sob a placa de um ministério? Meus queridos, vamos falar sobre desigrejados. E a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que igreja não é ir. Igreja é ser. Essa é a primeira coisa que a gente vai considerar agora. E para a gente entender melhor o que o autor queria dizer com a igreja, nós precisamos entender que a Bíblia foi escrita, o Novo Testamento, em grego, sua maior parte. E aí a palavra igreja vem do grego. Para a gente entender o significado, o que o autor queria dizer quando ele falou igreja, o que Paulo quis dizer, o que os apóstolos quiseram dizer quando eles falavam igreja. Então nós precisamos entender a etimologia do vocábulo, o que significa esse nome. Vamos abordar alguns textos para a gente ter uma ideia do que o autor queria dizer com a palavra igreja. O primeiro texto que eu vou ler para você está lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Agora, me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Ou seja, igreja aqui, segundo Paulo aos Colossenses, é o corpo de Cristo. É o corpo de Cristo. E quem é esse corpo? Esse corpo é composto pelo quê? Vamos abordar mais um texto, Efésios capítulo 5, versículo 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Ou seja, irmão, Cristo é o cabeça da igreja. A verdade é que a igreja passou a existir por causa de Cristo. Cristo é o nosso cabeça. Não existe nenhum homem que ocupe esse espaço, que ocupe esse lugar. Jesus é o único intermediador entre nós e Deus. Não existe outra pessoa que ocupe esse lugar. E é um problema porque muitos homens hoje, eles querem ocupar esse lugar, eles pregam assim. Existem pastores, né, títulos, pastores que se chamam de pastores, homens que se chamam de pastores que exigem que os membros dos seus ministérios, das suas denominações, lhes peçam autorização até mesmo para compra e venda de carros, de imóveis, de coisas desse tipo. Eles assumem uma postura, eles acham que são como Moisés, que são como Jesus. Tá tudo errado. Aí quando o membro se apoia tanto nesses homens que quando eles saem ou caem em pecado, as pessoas saem desses ministérios, abandonam a fé, é tudo errado. Percebe como as coisas
é tudo deturpado, começa pela etimologia, começa pelo significado do que é a igreja. Que para muitas pessoas, se você chegar e perguntar o que é igreja, automaticamente a imagem que vai ser formada na cabeça das pessoas é aquele espaço com uma cruzinha em cima. É aquele cômodo de comércio com uma placa que parece uma bandeira de time. Hoje essas denominações, até uniforme eles têm. É igual um time de futebol. Tem a bandeira e tem o uniforme. E os pastores acham que eles são responsáveis por aquela meia dúzia de pessoas que frequentam ali aquele cômodo de comércio dele. Quando, na verdade, pastor é um dom do Espírito Santo. Pastor, quando o Espírito Santo vem sobre determinadas pessoas, ele dá esse dom da pessoa cuidar, da pessoa zelar, da pessoa reunir o corpo de Cristo. Falar assim, ô irmão, vamos unir hoje, vamos congregar hoje, seja na casa do fulano, seja numa praça, seja onde for. A presença de Deus não é limitada a espaço. O próprio Deus não é limitado a espaço. Estudar um pouco de ciência já nos dá essa consciência de que Deus está muito além do espaço, do tempo, da matéria. Nada limita o agir de Deus. Jesus Cristo, em vários episódios, ele prega em cima de barcos, ele prega em cima de montes, ele prega na casa das pessoas, ele prega na rua. Nada limitava Jesus. Se as pessoas o expulsavam da sinagoga, se as pessoas o perseguiam lá, ele saía e ia pregar na rua, ia pregar no monte, ia pregar em cima de barco. Todo lugar era hora para ele. Mas alguns crentes aí, ele é crente só dentro da igreja. O mover do Espírito Santo para ele é só dentro da igreja. Ele acha que ser crente é das 7h30 às 9h. Lê do engano. O nosso culto hoje é a oferta do nosso corpo, a oferta da nossa vida a Deus, e isso é feito 24 horas por dia. Dormindo você está dando glória a Deus, almoçando você está dando glória a Deus, tudo que você faz é para a glória de Deus, se você for um dos salvos, se você for um dos santos, se você for parte da igreja. Efésios, capítulo 4, versículo 12. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, igreja, meus amados, é o plural dos santos. Igreja é o plural de todos os que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Igreja não é o que você está acostumado a chamar de igreja. Aquele cômodozinho de comércio lá que o seu pastor aluga por preços exorbitantes e coloca uma plaquinha lá e chama de igreja. Venha para a igreja. É sempre caro esses aluguéis. Aí como é que faz para deixar o aluguel, para pagar o aluguel? Como é que faz? Aí tem que inventar a heresia do dízimo. Eu vou fazer um vídeo sobre o dízimo também. Tem que inventar. Ah, irmão, dá o dízimo. Aí lá tem 4, 5 membros lá na igreja do irmão. Dá para pagar só a metade. Aí o que ele faz? Ele vende rifa, vende marmita, cobra mais, fala, vai irmão, dá mais. Se entrega para a obra do Senhor, se entrega para a obra de Deus. A obra de Deus para eles é tijolo e pintura e ornamentação. A obra de Deus é crer naquele que ele enviou. A obra de Deus é pregar o evangelho, a palavra a toda criatura, em todo lugar, em todo tempo. Aquele que é salvo e remido pelo Cordeiro, ele viver, ele respirar, é uma pregação do evangelho. A forma como trata a esposa, a forma como trata os filhos. O cara não é crente nem na casa dele. O cara maltrata a esposa, maltrata os filhos e quer pastorear outras pessoas. Vai se converter primeiro, meu querido. Vai buscar a Deus primeiro. Não estou generalizando. Tem muitas pessoas honestas, tem muitas pessoas que deixam faltar em casa, inclusive, que é um erro.
mas mostra a honestidade da pessoa, mostra que ela não está fazendo para ganhar alguma coisa em troca, mas está levantando fardos que Deus não impôs. Está pagando 2.000, 3.000 de aluguel num cômodo aí que não foi Deus que mandou você fazer isso, meu querido. Você não precisa desse cômodo. E eu sou uma prova viva disso. Depois que os meus olhos se abriram para essas verdades, depois que eu apoiei toda a minha esperança de fé, de vida, de tudo que eu sou, joguei nos pés da cruz e falei: Senhor, toma conta da minha vida. Não é comida nem bebida mais que me move. É o reino, a presença do Senhor que me acompanha em todo lugar. Não é o cômodo, meu irmão. Não é o horário das 7h30 às 9. É toda hora, em todo tempo. Pastor é quem cuida, pastor é quem zela, pastor é quem ensina, pastor é quem cuida dos necessitados. Esse é o pastor, que não precisa se chamar de pastor, ele faz o serviço. Pastor é dom. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 27. Ora, vós sois corpo de Cristo. Olha aqui Paulo falando para os coríntios. Vós sois o corpo de Cristo. E individualmente membros desse corpo. Quem que é a igreja, irmão? Igreja é o corpo de Cristo composto individualmente pelos membros desse corpo, que é cada um de nós. Cada um de nós somos membros desse corpo. E no plural, juntos, nós somos igreja. Ponto. Acabou. O problema está na etimologia, o problema está no significado do nome. Satanás se apoderou tanto da mentira, ele colocou mentira no meio do povo de Deus de tal forma que ele implantou o significado da palavra igreja aos templos, aos cômodos de comércio. Isso começou lá no catolicismo. E as igrejas evangélicas saíram do catolicismo, o protestantismo saiu do catolicismo, mas saiu carregando um monte de heresia. Dízimo e templos, pastores que assumem postura de padres e papas que parece que o cara fica entre você e Deus. Tem que ficar pedindo oração para ele, tem que ficar pedindo autorização para ele para você fazer alguma coisa, meu irmão. Se você tem o Espírito Santo de Deus, você julga todas as coisas. Se você for cheio do Espírito Santo de Deus, ninguém te condena, você julga todas as coisas. O Espírito Santo de Deus é a sabedoria do alto que vem sobre nós. Mais um versículo aqui para provar o que é igreja para você. Romanos capítulo 12, verso 5. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Um só corpo. Não existe igrejas. Não existe vou à igreja ou sair da igreja. Não existe igreja do pastor fulano, igreja do ciclano. Existe uma igreja. Porque é um só Cristo, um só Senhor, um só Deus, um só corpo, uma só fé. Uma igreja. Igrejas são pessoas. A palavra igreja, ela vem do grego, que significa, a palavra em grego para igreja é eklesia, que significa chamados para fora. Eclesia, chamados para fora. Tem um sentido muito parecido com a palavra santo, que é separado. Chamado para fora do quê? Justamente do sistema religioso que imperava na época o judaísmo. A igreja são os chamados para fora de todo tipo de sistema religioso humano. Religião humana é todo o legalismo, todo o conjunto de doutrinas e regras que o homem cria para então ele falar, olha,
Você vai ser salvo se você vier à igreja, você vai ser salvo se você der o dízimo, você vai ser salvo se você vir aqui, ó, para nossa comunidade, entendeu? Se você obedecer o pastor, então você vai ser salvo, então você vai ser abençoado, vai receber a tal da bênção, né? Que para os cristãos é a coisa mais importante do mundo, é a bênção, ó, financeira, não é isso? Ficar longe das doenças. Deus mais parece um garçom, não é isso? É isso que é pregado na maioria das comunidades evangélicas. Você não vai encontrar a palavra desigrejada em nenhum lugar da Bíblia. Aí a gente vai ter que entrar agora numa questão muito complexa, né, relacionado à teologia calvinista e arminiana. Muito complexo. A Bíblia vai dizer que uma vez que você é salvo para sempre. Jesus vai dizer que aqueles que o Pai deu para ele não podem, ele não os perde, ele não abre mão deles. A teologia calvinista, ela é bíblica, ela carrega esse nome por causa de Calvino, que não é nem digno de carregar uma coisa dessa, mas quando você fala calvinismo, já vem aquele conjunto de ideias e doutrinas bíblicas, né? E fica fácil para comunicar. Em resumo, o calvinismo nos apresenta as doutrinas bíblicas sobre predestinação, né? Sobre a graça irresistível e imerecida. Ou seja, nós não somos salvos pelas nossas obras, nós não somos salvos por nós mesmos. Não se trata do que eu faço, mas do que Jesus fez. Ponto. É Jesus quem nos escolhe, é Jesus quem nos atrai, é Jesus quem nos convence do pecado. O problema é que, na prática, o calvinismo, ele me dá fé em Jesus. Ele faz com que eu apoie toda a minha esperança no nosso Senhor e no seu poder. Mas no dia a dia, o que impera é o arminianismo. Porque no dia a dia eu preciso correr a corrida proposta. No dia a dia eu preciso perseverar, a perseverança dos santos. No dia a dia eu preciso orar, preciso clamar, preciso vigiar. Mas a verdade é que nós temos que lutar com as ferramentas do Espírito Santo, como descrito em Efésios. Nós temos uma responsabilidade e o calvinismo nega isso totalmente. Existem pessoas extremamente calvinistas que se esquecem de pregar que nós temos que despertar o dom do Espírito Santo que habita em nós. Nós temos que pregar para as pessoas se arrependerem. Olha a contradição, mas não é Jesus que convence as pessoas? Então, como que eu tenho que pregar para as pessoas se arrepender? Percebe? As duas verdades são bíblicas e as duas verdades andam juntas. Como? Não sei. Como que eu vou explicar isso? Como que eu vou explicar um Deus que é pai e filho ao mesmo tempo? Como que eu vou explicar um Deus que não precisa de um corpo, de um Deus que é além da matéria, que é além do espaço, que é além do tempo? Foge completamente toda a nossa razão, toda a nossa racionalidade. Tentar racionalizar as coisas do reino de Deus, as coisas espirituais, é loucura. O que eu posso fazer é ficar com o que a Bíblia me dá. A Bíblia me apresenta um Deus poderoso, um Deus soberano, um Deus que interfere na história quando quer, quando, onde e com quem Ele quer. Mas Ele também diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, ou seja, se alguém ouvir e abrir a porta, então eu entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Deus é um Deus poderoso, é um Deus soberano. Jesus disse, está consumado. Uma vez só. É eficaz. Mas eu não devo me ater a isso. Eu devo depositar as minhas esperanças no Senhor e pegar as ferramentas do reino de Deus, as ferramentas do Espírito e lutar. É uma batalha espiritual. Que nem o encontro de Jacó com o anjo. É o encontro que a gente tem com Deus. Até a gente ter esse encontro, a gente tem que batalhar. Batalhar contra os nossos pecados, a gente tem que se arrepender, a gente tem que se prostrar, tem que refletir, tem que buscar a Deus lendo a sua palavra, orando, jejuando para mortificar a carne. É uma batalha. Eu estou falando isso por quê? Porque
uma vez que você teve um encontro genuíno, como eu tive em 17 de dezembro, irmão, tem 12 anos na caminhada da fé, 12 anos, assim, com altos e baixos, logicamente, com os meus problemas, com as minhas falhas, mas 12 anos caminhando, 12 anos fazendo parte de comunidades evangélicas. E um dia, no meu trabalho ali, varrendo, sabe, trabalhando ali, sozinho, num sol de 30 graus, comendo poeira, orando a Deus em pensamentos, porque eu creio que o meu Criador, o meu Deus, ele conhece cada parte do meu ser, conhece até os meus pensamentos. A maior parte do tempo eu oro de boca fechada, orando a Deus, meditando as Escrituras cotidianamente, sozinho. A presença de Deus me visita, a presença de Deus desce naquele momento ali, e eu não, sem comida, sem bebida, sem dinheiro, sem piscina, sem festa, sem música, o meu corpo tremia. Eu sorria e chorava ao mesmo tempo. Eu sentia êxtase, sentia a maior alegria de toda a minha vida. E, e foi independente de tudo desse mundo, tudo que é material, só pela presença de Deus, que é a própria vida. É como descrito, não me recordo bem se é em Jeremias, acho que é Jeremias ou Ezequiel, como uma água que flui do trono de Deus, uma água viva. E você mergulha nessa água e você se sente pleno, se sente satisfeito. Eu me senti vivo de verdade, eu nasci de novo naquele dia, eu não sei explicar. Me tornei uma nova criatura. Eu falei, Senhor Jesus, não vai embora mais. E ele falou, ele já deixou escrito, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Quando esse versículo reverberou dentro da minha cabeça, naquela hora ali, eu falei, meu Deus, do que eu preciso? Eu não preciso de mais nada. Eu não preciso. Se eu trabalhando aqui no sol quente, na poeira, eu senti a maior alegria da minha vida, do que eu preciso? Eu não preciso do churrasco mais. Eu não preciso de bebida alcoólica, não preciso de drogas, não preciso de sexo. Todas essas coisas, tirando as drogas, né, obviamente, mas o casamento ali, as delícias do casamento, a comida, a bebida, sabe? Os confortos que Deus nos dá é tudo graça, tudo graça. Mas eu não preciso de nenhuma dessas coisas. A minha esperança não está em nenhuma dessas coisas. E eu preciso lutar com isso todos os dias. Eu preciso jejuar para lembrar minha carne, para lembrar a mim mesmo que eu não dependo da comida. Porque a gente vai ficando carnal, irmão. A gente vai ficando carnal. E é justamente na carne que reside o nosso pecado, nos nossos instintos, nos nossos desejos. E é impossível sentir esse amor de Deus, é impossível você depositar a sua fé plenamente em Jesus se a sua esperança estiver dividida. É impossível. Mas voltando aqui, quando você tem esse encontro com Cristo, você é nova criatura, as coisas velhas já passaram. Você morre e é sepultado com Cristo e nasce de novo e você ressuscita junto com Ele para a nova vida que há nele. Não tem como você sair do corpo mais, irmão. Não tem como eu sair do corpo mais. Porque eu não posso viver sem Jesus. Eu tô igual Moisés já, irmão. Deus, se o Senhor não for conosco, não me faça subir daqui. Não me faça ir, Senhor Jesus, porque se a tua presença não for, eu morro. Se a tua presença não for, não faz sentido. Eu posso ganhar na loteria, posso ser o homem mais rico do mundo. Isso já se provou, irmão. Elvis, no tempo dele, ele foi o homem mais famoso, o homem considerado o homem mais belo, cantor, famosíssimo.
tinha dinheiro para queimar na fogueira, tinha dinheiro para jogar fora, mas era extremamente infeliz. Tinha um casamento infeliz, tomava remédio para dormir. O cara tinha tudo que o mundo pode querer: beleza, fama e dinheiro, mulheres também, a reveria. E era infeliz. Sem a presença de Deus, irmão, desculpa, nada faz sentido. Ele é o nosso habitat natural. Ele é o habitat natural da nossa alma. Nossa alma saiu dele. O sopro de vida saiu da boca dele. Então é impossível você ser um desigrejado. Se você não fizer, se você um dia caminhou a caminhada da fé e apostatou da fé, você nunca conheceu a Cristo. Você nunca teve um contato com ele. Então essa balela de desigrejados, isso aí é as mentiras que esses pastores inventam para coagir o povo, para pôr medo no povo, para manter o povo preso debaixo de suas rédeas ali, pagando dízimo mensalmente, que não era assim que se fazia. E aí, agora a gente vai entrar nos textos que eles erroneamente usam para reverberar suas mentiras sobre o povo de Deus. Uma breve palavrinha aqui sobre dízimos, né? Algumas pessoas podem dizer: ah, mas e o templo? Davi disse que queria morar na casa de Deus para sempre. Sim, meu irmão. Existiu o templo em Jerusalém, que Deus elegeu, que Deus mandou fazer. Existia a Arca da Aliança, que comportava a presença de Deus. Ela simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Sim, é verdade. Na velha aliança, quando Jesus morre, o véu é rasgado. Deus já não tem casa mais. Inclusive, aquele templo em Jerusalém não existe mais. Não ficou pedra sobre pedra no ano 70 depois de Cristo, como Jesus disse, não ficou pedra sobre pedra. E um dos versos que mais utilizados aí para falar de dízimo é Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa dos tesouros, para que haja mantimento na minha casa. Onde é a casa de Deus hoje, irmão? É lá no templo denominacional, lá? Naquele cômodo de comércio lá? Que se alugou, pintou, colocou uma placa e chama de igreja. A casa de Deus é lá? E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. A casa do tesouro e casa de Deus. Quantas pessoas se apropriam desses nomes, dizendo que o templo denominacional deles é a casa do tesouro, é a casa de Deus. Jesus habita, meu irmão, onde tem 2 ou 3 reunidos em nome dele, ali ele habita. Jesus habita também na vida de todos aqueles que abrem a porta da sua alma, do seu coração, para ele entrar. Essa é a habitação dele. A habitação de Deus é a igreja. E individualmente, cada um de nós. Ele habita em todos aqueles a quem ele santificou e separou, a todos aqueles a quem ele chamou para fora. Do grego eclesia, traduzido para nós, igreja. Não existe nenhuma ordenança no Novo Testamento para a construção de templos. Você não vai encontrar isso na Bíblia. Na Nova Aliança. Nenhum dos apóstolos mandou que se construíssem templos. No início da igreja, eles se reuniam em Jerusalém, eles se reuniam no templo, mas depois Paulo sai pregando o evangelho
E em outras cidades, os cristãos se reuniam em casas de outras pessoas, se reuniam onde dava para reunir. Aonde dava para reunir, o espaço não era limitação. Inclusive, Paulo pregava em praça pública, pregava nas sinagogas. Mas na maioria das vezes, nas sinagogas, eles não eram bem-vindos. E eu tô tendo que fazer, eu faço esse vídeo aqui para postar na internet, para postar para as pessoas, porque justamente se eu falasse esse tipo de coisa lá no tempo denominacional deles, eu acho que eles iam tentar expulsar algum demônio de mim. Ia levantar lá e ia começar a falar chibala, chibala e querer me expulsar. É perigoso até agredir a gente, esses crentes aí. Então eu tenho que achar espaço na internet. É isso, irmão. Deixa o espírito fluir. Aonde eu tô falando. Aonde tem oportunidade, a gente abre a boca e reverbera a verdade do reino. Entendeu? Agora a gente vai refutar uma, um argumento muito utilizado, que inclusive quando eu entrei em contato com essa verdade, me veio à cabeça Apocalipse. As igrejas, né, erroneamente chamadas aí igrejas, a igreja de Éfeso, a igreja de Filadélfia, de Esmirna e tudo mais. Mas o texto deixa bem claro que é a igreja que está em Filadélfia, a igreja que está em Éfeso. Esses nomes, Éfeso, Filadélfia, não são placas, não são ministérios, eram nomes de cidades. Eram nomes de cidades. Então a carta é enviada aos cristãos, à eclesia, àqueles que são chamados para fora, que estão em Éfeso, que estão em Esmirna, que estão em Filadélfia. Igreja é eclesia, irmão. Ponto. Vê se você põe dentro da sua cabecinha aí e começa a falar pro seu irmão aí que é igreja. Porque o diabo, ele disseminou essa mentira no nosso meio. E não é uma coisa, não é só questão de nome, não é uma questão bobinha de nome, porque o nome carrega significado, mas quando esse significado muda, é deturpado, toda a verdade que reside naquilo muda, entende? Quando você chama de igreja um cômodo, um templo denominacional, e você chama aquilo de casa de Deus, você está induzindo as pessoas ao erro. As pessoas começam a valorizar aquele espaço, as pessoas começam a valorizar o tempo que ficam ali e causa divisão no corpo de Cristo. As pessoas começam a ser crentes só ali dentro. As pessoas acreditam que a oração feita ali dentro é mais forte. As pessoas começam a acreditar, sabe, nisso. Que tem que manter aquele lugar, que tem que dar dinheiro para a obra de Deus. Olha, eu tenho que ajudar a obra de Deus, a obra de Deus e a igreja, eu tenho que deixar a igreja aberta, porque é a obra de Deus. Aí ela vai lá para o que ela chama de igreja, começa a falar mal do pastor, começa a falar mal do irmão. Que obra é essa que você está fazendo? Que obra é essa, pastor, que você cuida só de quem vai nos cultos? Que obra é essa que você vai atrás só de quem dá o dízimo? Que obra é essa que você cuida só de quem te obedece, obedece às suas ordenanças heréticas? Dá o dízimo, vem ajudar a obra de Deus. Vem ajudar a obra de Deus, compra aqui marmita, compra rifa para a obra de Deus. A obra de Deus é cuidar do corpo, que é a igreja, e é pregar o evangelho aos que não creram ainda. Essa é a obra de Deus. E existem muitas pessoas sinceras. Existem verdades pregadas dentro desse templo, mas também existem muitas mentiras. As pessoas podem se converter a Cristo lá dentro, mas aí elas estão debaixo do jugo da placa, o jugo do pastor. Tem que manter a obra de Deus aberta. Aí o cara dá 10, dá 20, dá 30%. Carregando uma cruz que Deus nunca impôs sobre nós.
Nós temos liberdade no Espírito, meu irmão. O Espírito flui em nós, livres. A gente cultua a Deus em todo lugar. A gente carrega a presença de Deus para todo lugar. Vamos agora para Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar-nos. A palavra congregar aqui, no original, significa comunhão. Como é costume de muitos. Antes façamos admoestações e tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima. A palavra congregar no grego significa ajuntamento espiritual do alto. Ajuntamento espiritual. Será que está tendo comunhão? Será que a gente está junto? Será que a gente se apoia? Principalmente dentro dessas denominações aí. Parece que o povo está mais dividido lá dentro. Já participei de várias. As pessoas erroneamente se sentem salvas. Elas pensam que nos cultos quarta, sexta e domingo lhes garante salvação. Mas nunca tiveram encontro com Cristo. E elas vão para lá para falar da barba do pastor, para falar da roupa que o irmão está usando. Vão lá para fazer a obra de Deus. Cantar, tocar, falar meias verdades na hora da pregação, na hora da ministração. É isso que é culto? É isso que é comunhão? Quer saber o que é comunhão? Comunhão é você dividir o pão. Comunhão é você dividir o pão. Dividir o pão, meu irmão, significa, em primeira coisa, a primeira coisa que a Santa Ceia do Senhor significa, ou a gente enche a barriga junto, ou a gente passa fome junto. Primeira coisa, dividir o pão. É assim que você se sente aí na sua comunidade? Vocês são iguais? Ou alguns são maiores que os outros? Esses cargos ministeriais, esses títulos que os homens carregam mais causam soberba e engrandecimento do homem do que glória a Deus. O pastor se acha mais que os outros. O abaixo dele o presbítero, ou diácono, ou missionário, ou evangelista. Eles acham que são títulos. Essas coisas são dons do Espírito Santo. Quem divide é o Espírito. Não é nenhum homem que joga um óleo na sua cabeça e diz o que você vai ser e o que você vai deixar de fazer. Tem gente que não tem o dom de ser pastor. O cara abre uma igreja, as pessoas entram e saem porque o cara é insuportável. O cara não cuida das pessoas. O cara não tem sabedoria nem para cuidar da casa dele. O cara não tem sabedoria para falar com as pessoas. Tem uma carisma impressionante. O cara é super carismático, mas quando você vai conviver com o cara não tem fruto. Não tem fruto de paciência, não tem mansidão, não tem sabedoria. Acha que pastor é ir na igreja quarta, sexta, domingo, independente do dia que for, e soltar uma mensagem ali para as pessoas, ficar gritando. O que é comunhão, irmão? Primeira coisa é partir do pão. Segunda coisa, se um cara que você nunca viu na vida chega na sua frente, rasga um pão, pega a mão dele assim, ó, pega no pão e rasga ele e te entrega, você come? Você come da comida dada por estranhos? Você come da comida que entrou em contato com as mãos de um estranho? Responde aí. Não come, né? Você não sabe? Você não conhece o cara? Você não sabe se ele tem o costume de lavar as mãos? Segunda coisa que nós aprendemos na Santa Ceia do Senhor é confiança. Confiança. A comunhão, ela gera
Confiança. Primeira coisa que a comunhão gera: sacrifício. Você enche a barriga junto ou você passa fome junto. Isso também é fidelidade. Segunda coisa, confiança, que também é fidelidade. Que confiança é essa, irmão? Que você tá lá no culto junto com o irmão e na hora que você sai da igreja você já sai falando mal já. Sai falando mal do pastor, sai falando mal da mensagem, sai falando mal da música. Você é infiel. Você não tem fidelidade. Você é uma pessoa infiel e acha que está tendo alguma comunhão indo num templo denominacional. Os judeus, eles comiam no mesmo prato. Eles colocavam a mão no mesmo prato. Jesus e Judas. Jesus disse que aquele que trairia ele é aquele que estava colocando a mão no prato junto com ele. Confiança, intimidade. Cada um deles ali confiava no zelo e na higiene do outro. Isso é confiança, irmão. Não existe confiança na igreja do Senhor. Tem gente que tem coragem de falar que não abre as portas para a igreja na sua casa. Tem gente que fala que não aceita as pessoas na sua casa mais. Que confiança, que comunhão é essa, irmão, que você está tendo? Eu que sou um desigrejado, estou tendo mais comunhão com as pessoas do que você. Que comunhão é essa? Que evangelho é esse? Que amor é esse que você tanto prega em cima dos púlpitos? Comunhão é beber do mesmo cálice, é comer do mesmo pão, é confiar no irmão de olho fechado, de costas, que nem um soldado na guerra, um cobrindo a retaguarda do outro. Quando um machuca a perna, o outro apoia e ajuda a seguir em frente. Isso é comunhão, isso é confiança, isso é igreja, isso é amor, isso é evangelho. E você não encontra nada disso em nenhuma dessas comunidades. Eu já visitei várias. O que você encontra é divisão, o que você encontra é heresia, o que você encontra lá é egoísmo, é orgulho, é legalismo. O que você encontra lá são essas coisas. Comunhão não, comunhão passa longe. Eles acham que estão ceando em memória de Cristo, comendo um pãozinho e um suco de uva. Eles acham que a Santa Ceia é isso. A memória de Cristo, irmão, é você morrer por amor. A memória de Cristo é sacrifício. Foi isso, essa foi a herança que ele deixou. Se você não entendeu isso até hoje, meu amigo, continue aí congregando aí na sua comunidade e continue chamando de igreja aí esse time de futebol aí, com essa bandeira aí e com esses uniformes aí. Continua jogando pelo seu time aí. Só que o jogador de futebol, pelo menos, ele ganha salário, né? No seu caso, você tem que pagar para participar. Muito bom. Existe o argumento da tradição. Alguém um dia chegou para mim e falou: mas irmão, as coisas são assim já tem anos. Tem anos que as igrejas são assim, que as pessoas levantam lugares, as pessoas constroem templos. Irmão, começou lá no catolicismo. Começou lá. Por que você nega a tradição da igreja católica? Vai lá, segue a tradição deles, se a tradição é tão boa. Por causa da tradição, os judeus crucificaram a Cristo. Por causa da tradição que eles receberam de falsos mestres, eles crucificaram o Cordeiro. Olha o perigo da tradição.
Olha o perigo de você aceitar as verdades que outras pessoas impõem sobre você sem questionar, sem se perguntar se aquilo é a verdade. Isso é muito perigoso. As igrejas evangélicas, elas são as filhinhas da grande prostituta, que é a Igreja Católica. Prostituta por quê? Porque ela se vendeu por causa de dinheiro e de poder a Roma. A igreja que era a esposa de Cristo se tornou uma prostituta e traiu Deus com Roma, com o Império Romano, com a política, com o poder. A igreja se tornou um poder político naquela época e foi ali que ela se tornou uma prostituta. Deixou de ser a esposa prometida de Cristo e se tornou uma meretriz. Vai lá ler Apocalipse. E as igrejas evangélicas são as filhinhas da prostituta. As igrejas não, as comunidades. Esses templos aí. O dízimo, o templo, esse negócio de uma pessoa só decidir tudo que acontece lá dentro, isso aí vem do catolicismo. Muitos pastores gostam de usar aquele famoso versículo, obedecei aos vossos pastores. Em outras traduções, honrai aos que presidem sobre vós. Só que eles se esquecem que esse verso está no plural. Aos vossos pastores, aos que presidem sobre vós. É uma assembleia, a igreja é uma assembleia. A igreja não é de uma pessoa, a igreja é de Cristo. Jesus é o cabeça. Quantas comunidades hoje, um só homem que preside, um só homem que lidera, um só homem que determina o que acontece e o que não acontece. Tá errado, irmão. Tá errado. Você vai cair, você vai sucumbir. As pessoas vão depositar as esperanças delas em você. E aí, quando você sai do ministério, as pessoas vão sair também. E glória a Deus por isso. Tomara que saiam todas. Tomara que saiam todas e abram seus olhos para a verdade do reino de Deus. De que nós não precisamos desse fardo que vocês chamam de ministério. Nós não precisamos desse fardo, essa placa, ela pesa 1 tonelada nas nossas costas. São mentiras que deturpam a mente das pessoas. Que inclusive pode levar alguns a cair na fé. Leva ao engano, leva à heresia. Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar, não deixemos de nos ajuntar, não deixemos de ter comunhão. Eu não preciso da sua comunidade para ter comunhão. O que eu preciso é de pessoas. E não importa, meu irmão, se eu vou na casa da pessoa, se ela vem na minha, não importa se a gente se une numa praça, não importa onde a gente congrega, o que importa é que nós estejamos juntos. E aí, isso é tudo que importa nesse assunto. Mateus 18, 20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Você vai ter coragem de dizer que isso não é igreja? É isso, meus amados. Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje. Espero que Jesus, através do Espírito Santo de Deus, lhes abra os olhos. Vocês percebam as verdades concernentes ao reino. Que vocês abram seus olhos e abandonem esses fardos que homens impuseram sobre vocês, que o tradicionalismo impôs sobre vocês. Em nome de Jesus.